Isaías 60, versículo 1, diz o seguinte: levanta-se, que a luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória de Deus. Pai, essa tua palavra em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que essa semente vai cair no solo fértil hoje. Nós queremos repreender todo embate do inimigo, do reino das trevas. Nós não iremos ficar prostrados, mas nós iremos nos levantar. A palavra é levantar. E nós nos apropriamos disso essa noite, em nome de Jesus. Se a palavra diz levanta-se, é porque em algum momento você prostrou. É porque em algum momento você sentiu o golpe. Em algum momento você sentiu a situação que você está vivendo. E Deus, leva em consideração isso, Deus não recrimina você por causa disso. A palavra diz que quando Neemias ouviu o relato que a cidade estava queimada, as portas queimadas, e que os que estavam lá em Jerusalém estavam em grande miséria, a palavra diz que por um momento, alguns dias, ele ficou prostrado, e ele esteve em luto, chorando, mas depois ele levantou. A palavra diz em Provérbios 24, versículo 16, cairá 7 vezes o justo, mas não ficará prostrado em nenhuma. Então, às vezes você vai sentir, exemplo, hoje, desde sábado, eu estou sentindo, existe uma colisão entre o mundo das trevas, existe uma colisão entre o reino das trevas, e muitas vezes a gente sente essa colisão, esse embate no nosso corpo. Eu estava até 7 horas, eu estava totalmente prostrado, mas eu falei assim, não vai parar, cairá 7 vezes o justo, mas ele vai levantar. Às vezes a gente se prostra por causa de uma situação de traição. Às vezes a gente se prostra por uma situação de abandono. Às vezes a gente se prostra por situações que estamos passando dentro do casamento. Nos prostramos diante de certas situações. E Deus, Ele não recrimina ninguém a respeito disso. Mas uma coisa Ele quer. Você prostrou, mas você tem que se levantar. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, você pode até se prostrado, mas você tem que levantar. Diga assim, eu profetizo na sua vida a força necessária para você levantar dessa situação. Diga assim, eu profetizo na sua vida o poder do Espírito Santo que vai te levantar. E vira para ela e fala assim, vamos viver? Diga de novo, vamos viver? O convite essa noite é, vamos viver? O convite essa noite é, vamos viver? Vamos viver? Vamos viver? Vamos viver? Cairá 7 vezes o justo, mas não ficará prostrado, porque a palavra é, levanta-se, porque a glória do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Uma frase popular, e muitas vezes acham que é um versículo bíblico, a frase popular é, o cair é do homem, mas o levantar é, o homem vai cair. Em um momento ele vai cair. Mas existe um Deus que vai levantar. Existe um Deus que vai fazer um chamado. Essa frase, levanta-se, é um chamado de Deus para você. É um chamado que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à fraqueza, mesmo em meio à enfermidade, há um chamado, não um chamado para você levantar. O profeta, ele é enfático quando ele diz que a sua luz brilhe e todos irão ver. Você vai ficar prostrado, mas a luz do Senhor vai brilhar sobre você e todos irão ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. E é um chamado não é um chamado um chamado frio, um chamado de uma pessoa que não
Leve em consideração, não. Isso aqui é um chamado de um pai amoroso. Um pai que está dizendo para você, ó, vem cá, pega na minha mão, porque eu vou levantar você. Vem cá, você está passando por essa situação. É verdade que está difícil, é verdade que a cidade foi queimada, mas existe uma restauração em curso. Existe uma restauração na sua casa, na sua família. Deus está trabalhando, portanto, não desanime, não retroceda, permaneça firme. Mesmo em meio à dor, mesmo que os exames estão dizendo o contrário, todos virão a glória de Deus sobre você. Mesmo mediante a dor, mesmo que os exames estão dizendo totalmente o contrário, você não consiga ver o que você está esperando, mas a glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida. Então a luta não é no campo do corpo, a luta é no campo da alma. A maioria das vezes a luta é porque a alma foi afetada, a alma foi tocada. A alma começou a duvidar, a alma começou a retroceder. O corpo é o de menos, a luta interior é da alma. Muitas vezes a enfermidade não atinge só o corpo, mas ela atinge a alma. O problema é quando a enfermidade aloja nas mais profundezas da nossa alma e tira o nosso foco. O que dizer de receber um diagnóstico, como o Neto falou, de câncer? Se a alma não estiver preparada, você vai se prostrar. Se a alma não estiver preparada, você vai duvidar. Se a alma não estiver firme nas promessas e na palavra, se a alma não estiver certo de que Jesus vai te tocar e de em paz Ele vai encher o seu coração, como eu consigo passar, como eu consigo vencer numa situação do diagnóstico médico? Só com Jesus. De um diagnóstico com câncer, só com Jesus. A força vem dele. Por isso que Davi diz, por que se encontra abatida a minha alma? Espera em Deus. E a alma ela é afetada quando o reino impera, quando o medo impera. Quando o medo reina, quando a insegurança reina, dúvidas e desesperanças irão acontecer. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos romper essas correntes invisíveis. Em nome de Jesus, nós vamos romper essas correntes que estão aprisionando a nossa alma. Em nome de Jesus, a nossa alma vai estar totalmente livre, porque o chamado é, vamos viver com Jesus. Há uma esperança com Jesus, há socorro com Jesus. Portanto, vamos viver, não iremos morrer. Ao contrário, nós iremos viver. O medo é uma corrente que enfraquece a esperança. O medo é real e Deus não ignora, mas Ele não quer que nós vivamos presos neles, aprisionados nele. O medo é como uma sombra que escurece o coração, é isso que o medo faz. O medo, ele escurece o seu coração para te levar a você a duvidar, dizendo que você não vai melhorar, dizendo, isso não tem solução, dizendo para você, você está sozinho, você não vai alcançar seu objetivo, é para todos, menos para você. É isso que o medo faz, ele ataca a sua mente, mas essas palavras não são de Deus, são mentiras do diabo. O medo não é emoção, o medo é uma crença errada sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer. Medo não é uma emoção, medo é uma crença errada sobre quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida. É certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que você comer da árvore, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Foi isso que a serpente falou com a mulher. Levou ela a desacreditar no poder, no que Deus havia dito. É isso que o medo faz. Ele tenta te levar a desacreditar. E quando você começa a desacreditar na palavra, você vai se prostrar. Mas a palavra hoje é, você vai levantar em nome de Jesus. O medo não vai te paralisar. Porque é como o homem falou, porque estava nu, tive medo. E Deus fala, quem te fez saber que você estava nu? Acaso não comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? O medo, ele vai nos afastar de Deus.
O medo vai levar você a fugir da presença de Deus. O medo vai te escravizar, o medo vai te abater. Mas em nome de Jesus, a palavra diz: digo fraco, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem pode impedir? Então, você precisa se levantar dessa situação. Você não pode fazer parceria com medo. Você não pode fazer parceria com a dúvida. Não. Jesus não teve medo na tempestade, porque a paz que havia dentro dele era maior do que os ventos que estavam assolando ali no barco. Por isso Jesus o quê? Dormiu. Jesus descansou em meio a uma tempestade. E essa paz está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem a capacidade de dormir sobre as tempestades da vida. O vento vai soprar, vai bater sobre a casa, mas a sua casa não está fundada na areia, a sua casa está fundada na rocha, e ela vai permanecer firme em nome de Jesus. Pode vir o que vier, pode apresentar para você o que apresentar, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Mesmo doente, mesmo cansado, você pode dizer: eu confio em Deus. Diga assim: eu confio em Deus. Diga assim: mesmo com a dor, eu confio em Deus. Diga assim: mesmo com a traição, eu decido confiar em Deus. Diga assim: existe uma realidade no céu, e essa realidade vai se manifestar na minha vida. Diga assim: a dor não é a realidade do céu, não pode ser uma realidade na minha vida. Diga assim: a doença não é a realidade do céu, não pode ser uma realidade na minha vida. Diga assim: a escassez não é uma realidade do céu, portanto, não pode ser uma realidade na minha vida, porque Deus trabalha por todos aqueles que nele esperam. Existe uma realidade no céu e você precisa se apropriar dela. Quando você cair, quando você estiver prostrado, você vai dizer: o céu está trabalhando ao meu favor. Quando você sentir um embate, você vai falar: Senhor, manda Miguel com a legião de anjos, que possa liberar o caminho para que a bênção chegue até minha vida. O diabo, o príncipe da Pérsia, pode até parar por 21 dias, mas Deus vai liberar o anjo, e esse anjo vai liberar o caminho, e a bênção vai chegar até você, porque desde o primeiro dia que você clamou, desde o primeiro dia que você jejuou, desde o primeiro dia que você intercedeu, Deus ouviu as suas orações, e o caminho já está liberado para a sua bênção. A fé não é ausência de medo, mas é caminhar mesmo com medo, confiando na palavra de Deus. A fé não é ausência de medo, é caminhar mesmo com medo, confiando na palavra de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela assumiu o risco. Ela com certeza teve medo, porque uma mulher, com a situação que ela estava, ela poderia ser apedrejada. Mas ela caminhou diante do medo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Você vai ter medo. Em alguma situação você vai ter medo. Nós não somos Deus que não tem medo. Mas nós temos um Deus que trabalha por nós. E porque nós temos esse Deus que trabalha por nós, nós podemos confiar completamente nele. Nós iremos quebrar essa corrente do medo. Mesmo fracos, Deus nos chama para ação. Se nós caímos e nos prostramos, é porque nós estávamos o quê? Fracos. E mesmo fraco, Deus quer uma resposta de você. Você precisa dar uma resposta ao mundo espiritual. O texto de Isaías começa com um verbo forte: levanta-te. Levanta-te. Mas entenda, Deus não está
pedindo para você fazer isso sozinho. Ele está dizendo, eu estou com você, você vai se levantar comigo. Porque às vezes o levantar é um ato interior. Às vezes talvez você está numa cama, não consegue levantar. Mas você tem uma palavra e você tem que profetizar. Eu estava lá prostrado, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou para o culto soso, com dor de cabeça ou não, eu estou morrendo de dor de cabeça. Mas isso não pode me paralisar. Nós iremos avançar. Às vezes levantar-se é um ato interior. É levantar com os olhos e ver além. Senhor, estou prostrado, Senhor, estou no hospital, Senhor, estou no UTI, Senhor, nada tá favorecendo, mas eu não vou ficar prostrado, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de levantar sobre a terra, e vai agir ao meu favor. Foi isso que Jó fez. Eu sei que o meu Redentor vive. O que me dá o combustível necessário para me levantar mesmo prostrado? Porque Deus vive. E porque Ele vive, como o Neto falou, o túmulo está vazio. Não existe um corpo no túmulo. O túmulo está vazio, porque Ele vive, porque Ele reina, está sentado à direita do Pai, está intercedendo por você, está dizendo, eu reconheço, eu entendo o seu prostrar, mas você não foi chamado para prostrar, você foi chamado para ficar de pé, você foi chamado para avançar, você foi chamado para vencer, você foi chamado para profetizar, você foi chamado para dizer, tem câncer? Tem, mas pela porta que entrou, vai ter que sair em nome de Jesus, porque o câncer não é nada para Jesus. É levantar-se pela fé, é levantar a esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando você estiver numa situação prostrada, você tem que saber, existe algo que eu estou esperando e vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na minha casa. Eu tive um diagnóstico com a minha esposa. Eu já contei isso aqui. Chegou um momento que ela com muita dor no corpo e foi no hospital, fez os exames de tomografia e acusou uma mancha. O médico mandou ela para um oncologista. Ela ficou totalmente assustada. E uma voz chegou para mim e tentou me prostrar, dizendo assim, ó, é câncer. E eu falei, não é câncer. Porque o Espírito Santo falou para mim, não vai ser câncer. Mas o tempo todo ela ficou uma semana internada. A cada dia era um tormento, a cada dia era uma guerra espiritual. Tentando me prostrar, tentando me paralisar. Mas o tempo todo eu ficava falando, Ele é Jeová Rafa, o Deus da cura. Ele é Jeová Rafa, o Deus do sobrenatural. Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, quem fecha ninguém abre. Eu falei, mundo espiritual, o Deus está trabalhando a meu favor. E o tempo todo, você vai ficar viúvo, as suas filhas não vão crescer, não vão ter a mãe, os netos não vão conhecer a avó. E perturbando, e eu falava assim, não vai acontecer. Chegou um momento que eu fiquei tão irado com o diabo, que no meio do hospital lá, eu falei assim, ei diabo, eu já falei para você, não é câncer, eu já falei para você, o Espírito Santo falou para mim, não é câncer, portanto, vamos parar por aqui, porque eu tenho um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, eu tenho um Deus que coloca limite para você, eu tenho um Deus que trabalha pela minha vida, eu tenho um Deus que não é simplesmente poderoso, mas eu tenho um Deus que é todo poderoso, e esse Deus é o Deus que sirvo, esse Deus é meu Pai, então portanto, para trás de mim Satanás, eu tenho uma palavra de Deus, mesmo fraco, eu vou me levantar, pode não levantar da cama hoje,
mas pode se levantar no coração, abrir a boca e declarar: ainda que eu não veja, eu creio que o meu Redentor vive. Ainda que eu não veja, eu creio que o meu Redentor vive. Eu posso não estar olhando, mas eu creio, o meu Redentor vive. É isso que faz uma diferença entre o fraco e o forte, porque o forte sabe, não é pela força dele, não é pelo braço dele, mas é Deus agindo na vida dele. É Deus agindo. Deus não fará por você o que Ele quer que você faça com Ele. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus nos levante. Não, mas a palavra é: levanta-te. E quem vai mover no interior, levantar, é um ato interior de si. Você precisa se colocar. Ele quer que você participe do milagre, da superação e da fé. Existem respostas a serem dadas no mundo espiritual. Você pode não estar sentindo nada, mas você declara: eu vou ver. Pode não estar vendo nada, mas você vai dizer: eu vou avançar. Todos podem duvidar, todos podem corromper, mas como Noé, você vai achar graça diante de Deus. Como Noé, você vai achar graça diante de Deus. Como Noé, você vai achar graça diante de Deus. Mesmo na enfermidade, a luz de Deus está sobre você. Mesmo na queda, a luz está sobre você. Um relato de um pastor no Rio de Janeiro. Fizeram uma acusação falsa a respeito dele. E essa acusação fez com que ele perdesse a família. A igreja virou para ele e falou. Ele falou: eu quero entregar a igreja. O pessoal falou: não, pastor, você não pode entregar a igreja, porque não existe uma prova. Ele falou: não tem como eu conduzi a igreja, eu perdi minha família, eu perdi a minha esposa, eu perdi meus filhos. E a história é que ele foi virar morador de rua. E por um certo momento ele estava passando num local lá no Rio de Janeiro e ele viu uma placa: Terreiro de Pai de Oxum. E ele estava muito arrebentado. Ele estava totalmente prostrado. Ele estava embriagado. E ele entrou naquele terreiro. E o pai de santo virou para ele e perguntou: ô alma penada, o que você quer? Ele falou: quero somente paz. E quando o pai de santo foi até ele, colocar a mão nele, ele deu um grito e falou: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. E o estado dele era tão deplorável que as pessoas lá no terreiro falaram: mas ele é uma cabeça rachada. O pai do santo falou: é uma cabeça rachada, mas tem fogo dentro dele. E na mesma hora ele chegou e falou: Senhor, se existe fogo ainda dentro de mim, eu quero, em nome de Jesus, que todos se curvem diante da presença do Senhor. E o pai dos santos se curvou, a mãe de santos se curvou, todos se curvaram diante daquela palavra que ele liberou. Porque ele estava prostrado, mas a glória do Senhor ainda estava sobre a vida dele. Talvez você se encontre numa situação que é difícil de ser vivida. Mas entenda algo essa noite: a glória de Deus está sobre ti e todos vão ver a glória de Deus sendo refletida na sua vida. Pode não estar acontecendo nada, mas vai acontecer. Você pode não estar vivendo nada, mas vai acontecer. Pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. A enfermidade pode tentar apagar sua luz, mas a glória de Deus já nasceu em você. E essa glória, ela ilumina a sua alma. Essa glória ilumina os seus pensamentos. Essa glória te dá a força necessária para você continuar mais uma milha. Deus está falando com pessoas aqui: caminhe mais uma milha.
Continue acreditando. Pode parecer que eu não estou agindo, mas eu estou agindo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita dos olivais decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pode estar tudo vazio, mas Deus pode mudar a situação no estralar de dedos. A chave pode virar num instante. Porque a glória de Deus está sobre você. Diga assim, a glória de Deus está sobre a minha vida. Diga assim, mesmo em meio à dor, eu posso brilhar. Mesmo em meio à dor, você pode brilhar quem está ao seu redor. Entenda, um testemunho no leito de dor pode ser mais poderoso do que 1000 palavras ditas aqui nesse púlpito aqui. Ó. A sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Foi o que a palavra Jó, Deus falou para o diabo, tende de vista o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você fez com que eu intentasse contra ele, mesmo sendo, mesmo não tendo culpa nenhuma, porém, ele mantém a sua integridade. No momento que nós caímos, nós temos que manter a nossa integridade com Deus. Muitas vezes você não vai entender nada, mas você tem que falar para Deus, Deus, mesmo não entendendo nada, eu continuo acreditando no Senhor. Pastor Sandro, ele perdeu a primeira esposa, com câncer, com a filha com 9 anos, o filho com 14 anos. E quando ele voltou do cemitério, ele entrou no quarto, e ele falou, tinha momentos que ele falava, eu urrava. E ele falou, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu decido confiar no Senhor. Às vezes você não está entendendo nada, porque a queda. Mas você precisa continuar acreditando no Senhor. Deus está dizendo para você, você ainda carrega a minha glória. A dor não anulou o meu propósito na sua vida. Você ainda carrega a glória de Deus. A dor não anulou o propósito de Deus na sua vida. Então, confie e rejeite as mentiras do diabo. Daona da Silva diz, toda vez que você rejeita o medo, você rejeita a voz do inimigo. Toda vez que você rejeita o medo, você rejeita a voz do inimigo. O medo é um espírito. Crer em Deus é escolher viver baseado no que Ele diz, e não no que o corpo sente, nem nos que os exames mostram. Crer em Deus é escolher viver baseado no que Ele diz, não no que o corpo sente, nem no que os exames mostram. Por isso eu preciso rejeitar as mentiras do diabo. Porque o diabo vai tentar de tudo levar você a duvidar. E quando você duvida, ele te dá um checkmate. Crer é escolher edificar a sua fé sobre a rocha, não sobre relatórios humanos. Crer é decidir edificar a sua fé na rocha, não em relatórios humanos. Não em diagnósticos médicos. Não naquilo que você está vivendo. Aquilo que você está vendo. Ou aquilo que você está sentindo. Mesmo doente, mesmo sentindo dor, você tem que dizer não ao medo. Eu fico impressionado com a fé de muitas pessoas. Tem uma que falou, pastor, eu estou com câncer. Mas você não vê essa pessoa para baixo, ela está o tempo todo sorrindo, acreditando, confiando.
E a palavra liberada sobre a vida dela é que, em nome de Jesus, esse câncer vai desaparecer daquela, em nome de Jesus. Porque é confiar, é acreditar, é prosseguir, é dizer não à acusação. Ah, o diabo está falando, mas esqueceu do que você fez no verão passado? Não importa o que você fez no verão passado. Deus não está preso a passado, Deus está preso no presente. E quer manifestar o futuro dele na sua vida. Deus, ele está no presente, e existe um futuro que ele tem para você, que vai se manifestar na sua vida. Então, diga sim à vontade de Deus. É ir além da fraqueza. Você deve levantar-se sobre essa situação que você está vivendo. Não com as suas próprias forças, mas pela glória de Deus que já nasceu sobre você. Se você não conseguir levantar os olhos, levante. Se você não conseguir sussurrar uma oração, ore. Se você só conseguir chorar na presença de Deus, então chore. É isso que será uma resposta para Ele. Quantas vezes você para e chora diante de Deus? Quantas vezes você fala, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, vai dar muito ruim. Quantas vezes você está numa situação que você fala, Senhor, se o Senhor não aliviar o fardo, vai dar ruim para mim. Mas existe uma palavra, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu queria que você ficasse de pé. A palavra hoje é uma ordem. Para você levantar, que a luz brilhe, para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória de Deus. Sobre você se levanta e reluz a glória de Deus. Eu não sei o que você passou. Eu não sei a dor que você carregou. Talvez você se encontre prostrado essa noite. Mas a palavra é, a glória de Deus está brilhando sobre sua vida. A glória de Deus está brilhando sobre a sua casa. A glória de Deus está brilhando sobre a sua empresa. A glória de Deus está brilhando sobre esse projeto. A glória de Deus está brilhando. Deus está validando. Deus está falando, eu estou colocando a minha mão sobre a sua mão. Eu estou validando você. Você pode ter, filho, se prostrado. Você pode ter dito, ninguém me compreende, mas Deus está dizendo, eu te compreendo essa noite. Deus está dizendo, eu te ajudo. Deus está dizendo para você, pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível. Ainda que falte tudo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. E a palavra salvação é a palavra sozo. Cura, salvação, libertação. Existe uma cura, uma salvação, uma libertação para você. Existe uma resposta dos céus para você. Existe algo que Deus preparou ao seu respeito. A dor não vai cancelar o projeto que Deus tem para você. Deus quer que você saia da amargura. Porque a amargura te prostra. A Bíblia diz que a alma farta pisa em favo de mel, mas para a alma amarga, para a alma faminta, até o amargo é doce. Deus está falando muitas pessoas que estão se contentando com o amargo. Muitas pessoas estão se contentando e achando que é uma realidade na sua vida. Muitas vezes você está chupando o tempo todo o tamarindo, e eu gosto de tamarindo, mas ele é azedo. E a palavra não é uma vida azeda para você, não. A glória de Deus vai resplandecer sobre a sua casa. A glória de Deus vai resplandecer sobre a sua família. A presença do Espírito Santo vai se manifestar.
Deus quer se tornar íntimo de você. Não é um chamado frio para você levantar sozinho, mas Deus está dizendo: eu quero levantar com você. Eu estou estendendo a minha mão. Eu estou dizendo para você: venha para cá. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Deus se chegará até vós. Achegai-vos a Deus e Deus se chegará até vós. Uma noite que Deus quer se chegar até você, porque Ele quer te levantar dessa situação que você está vivendo. Uma noite para você se chegar a Deus, porque essa dúvida, esse medo vai perder o reinado no seu coração. Pessoas que estão presas ao medo, pessoas que estão presas à dúvida, Deus está dizendo: eu estou arrancando, eu estou tirando esse espírito. Medo é uma visão errada de Deus, do poder de Deus e o que Ele pode fazer por você. Deus está dizendo: eu estou tirando toda visão errada que você tem sobre mim. Deus quer se manifestar para você como um pai bondoso, como um pai amoroso, como um pai que está de mãos erguidas, dizendo: vem para cá, vamos viver. Vem para cá, vamos viver. Vem para cá, saia dessa vida. Venha para cá, saia dessa amargura. Venha para cá, deixe de ficar prostrado. Venha para cá, eu quero levantar você. Eu quero mostrar para você a vida que eu tenho para você. Existe uma vida que eu tenho para você. Existe uma vida que tem um futuro glorioso para você. Existe uma vida que tem uma terra que emana leite e mel. A glória vai se manifestar e todos vão ver. Todos irão ver a glória de Deus na sua vida. Esse mês de julho, todos irão ver a glória de Deus na sua vida. Ainda nesse semestre, todos irão ver a glória de Deus na sua vida. Você vai se levantar e a glória de Deus vai reluzir sobre você. Por um momento feche seus olhos. Por um momento levante as suas mãos. E por um momento adore ao Senhor.